Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Domingão, dia 2 de setembro de 2018, estamos aí na 22ª rodada deste Brasileirão, onde eu tenho que vir aqui pedir desculpas. Eu fiz o vídeo Cruzeiro e Inter pedir desculpas, mas eu venho pedir desculpas a todos que acabam não vendo os vídeos dos outros times, só vê o seu, direito, porque infelizmente hoje foi complicado. Meu bairro ficou sem luz, aí quando voltou a luz, o pacote de TV fechada que eu pago não estava funcionando, não voltou a funcionar até agora. Então teve jogos que eu não consegui ver e não pude nem gravar por causa disso. Consegui ver o último jogo, e vi pela internet, mesmo assim a internet está horrível, a internet voltou, mas voltou horrível. Então infelizmente esse domingo eu só consegui ver 2 jogos. E depois, agora, aos poucos, a gente vai entrando, vai dando uma olhada nos melhores momentos, mas não tem como você analisar um jogo por melhores momentos. Melhores momentos enganam, então eu peço desculpa, principalmente aos torcedores do Atlético Paranaense e do Bahia. Eu não pude ver o jogo, me desculpa. Os torcedores de São Paulo e Fluminense, não pude ver o jogo. Chapecoense e Palmeiras, que eu não vi o jogo, mas eu ia colocar para gravar, mas não consegui. Então, alguns jogos, infelizmente, eu não consegui ver. Me desculpem, tive um problema. Fiz o vídeo do Cruzeiro Internacional, não fiz nem edição, gravei, já coloquei no canal, porque não tem como, que a internet está muito ruim. Esse vídeo, quero ver se, de repente, se não demorar muito, se eu consigo editar, colocar pelo menos a vinheta, mas mesmo assim, tá muito complicado a internet hoje onde eu moro. Então, nesse momento, depois dessa explicação, peço desculpa mais uma vez, eu venho fazer aqui, como eu sempre faço, aquele pós-jogos, aquele resumão da rodada, do que aconteceu na rodada de mais importante. Então vamos lá, 22ª rodada, estou com o notebook aqui aberto. 22ª rodada, tivemos Vitória 1, América Mineiro 0, boa vitória do Vitória, boa vitória do Vitória, dá uma aliviada, dá uma empolgação para continuar lutando ali naquela parte de baixo para não ser rebaixado. América Mineiro vem naquele campeonato de sobe e desce, tentando se manter no meio da tabela. Tivemos o início das vergonhas cariocas. O Grêmio, muito mais time que o Botafogo, não dá para fazer comparação hoje, infelizmente não dá. São 2 times gigantes, são 2 clubes gigantes, mas hoje não dá para fazer comparação, não dá nem para começar a comparar em relação a time. Grêmio e Botafogo, não dá. O Botafogo mudou de técnico 2.900 vezes, o presidente acha que sabe tudo, não sabe nada. O Grêmio, com o mesmo treinador, já mais de 1 ano e meio, conhece todo mundo, o time tem tática, tem técnica, compromissado. Não estou falando que o Botafogo não é, mas a qualidade técnica do Botafogo, infelizmente, a gente sabe que não é das melhores. O Grêmio ganhou de 4-0. Tivemos mais um carioca, oh meu pai do céu, tá difícil por Rio. O Vasco da Gama aí do Alberto Valentim jogou em casa contra o Santos, tomou-lhe 3-0 e lambos beiços, Gabigol fez 3. Alberto Valentim já deu uma mudada na cara do Vasco, já colocou o Vasco mais ou menos do jeito que ele gosta de jogar. Parece que não deu para encaixar direito, mas também o Vasco deu um grande azar, porque tomou gol logo no início. Aí isso atrapalha muito o time, estava tentando se encaixar. O time vem jogando de um jeito
já há algum tempo. Aí o Alberto Valentim deu uma mudada, porque ele deu uma mudada tática no time do Vasco. Ele mudou. Ele botou com 2 jogadores abertos. Tomou o gol logo no início atrapalha. Atrapalhou muito o time do Vasco. O Vasco batalhou, mas acabou tendo que se expor. Tomou de 3-0. Boa vitória do Santos, que exorciza de vez aquele Z4. Não é para o time do Santos estar ali, o time do Santos tem qualidade, não é para estar ali embaixo. Apesar que tem times que estão na parte de cima da tabela, que não é para estar na parte de cima da tabela, tipo Flamengo, mas tá, né? Futebol de vez em quando não é meio justo. Tivemos um empate de Corinthians e Atlético Mineiro. Eu vi esse jogo no sábado, vou ser bem sincero. Jogo fraquinho, Corinthians e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também não se ajuda. Atlético Mineiro lamba os beitos se conseguir se classificar para a Libertadores. O Atlético Mineiro também pede para vacilar, bicho. Só tá no Campeonato Brasileiro há um tempão, mas também não engrena. E o Corinthians... Cara, falar do Corinthians tá complicado. Eu vou ser bem sincero, ser bem direto. O Corinthians precisa de técnico. Apostaram no cara, mas não dá. Foi o Tite, botou o Carille, deu certo. Pô, mas o técnico não é o Carille. O técnico mudou. O cara pode ter boa vontade, mas o Corinthians, da mesma forma que o Flamengo, precisa que os jogadores olhem para o banco e tenham uma referência. Nem o Corinthians tem, nem o Flamengo tem. Aí o time tem altos e baixos, o treinador não tem gabarito, não tem maturidade, não tem experiência para conseguir mudar. E na boa, por mais que esses técnicos novos estão chegando, tenham capacidade, porém, a experiência é só com o tempo. Experiência é só com o tempo. Nem Barbieri e nem o treinador do Corinthians tem. Então, a meu ver, não gosto de ficar mudando de técnico direto. Eu sei que tem que se dar continuidade, mas para ser treinador de Corinthians e Flamengo já tem que ter uma certa bagagem. Não pode ser de qualquer maneira. Ah, Magalhães, mas o Flamengo já ganhou com Carlinhos, com Andrade, mas era de casa. O Andrade conhecia o Flamengo como a palma da mão. O Carlinhos também. O Jaime também. Então, quando a gente fala de bagagem, é do time. Não pode cair de paraquedas. Tivemos a grande vitória do Ceará, mais time que o Flamengo. Qualidade técnica? É lógico que não. Mas qualidade técnica, jogador por jogador, tirando as laterais. Tirando as laterais, que qualquer lateral do Brasil é melhor do que o René. O René está numa fase horrorosa. Horrorosa. Culpa do Barbieri que não enxerga isso há 10 jogos. Como ele também não enxergava que o Rodinei não acerta um cruzamento. Apesar que o Barbieri não enxerga porra nenhuma. Não enxerga absolutamente nada. Ele está completamente perdido. O time do Flamengo. Eu não sei como é que o Flamengo conseguiu passar pelo Grêmio, bicho. Realmente não sei. Quer dizer, até sei. Até sei. O Flamengo, tem que concordar com o Edmundo, vive de momentos dos jogadores. Se o Flamengo der sorte dos jogadores estarem num dia bom, beleza. Porque não pode contar com tática. O Flamengo não tem tática nenhuma. Se você olhar o jogo do Flamengo, é uma zona. Os jogadores tentam se ajudar. Porque eles sabem que não tem treinador. Eles sabem que não tem tática. No futebol, que chama o futebol de hoje, um time não saber fazer contra-ataque, já sabe que é mal treinado. O Flamengo não sabe fazer contra-ataque. Qualquer time faz contra-ataque. Quem é o último colocado? O Paraná. Sabe fazer contra-ataque. O Flamengo não sabe fazer contra-ataque. Sabe como é do jogador? Não, é do treinador. É do treinador. Eu não preciso esticar muito o assunto. O time não sabe fazer contra-ataque hoje, a culpa é do treinador. O time, contra-ataque, faz parte do futebol. A meu ver, não pode ser a tática principal, viver de contra-ataque. Mas contra-ataque é fundamental. O Flamengo não sabe, não treina contra-ataque. Então, merecidamente, o Ceará ganhou de 1-0. Pouco. O Ceará merecia ganhar no mínimo de 2. Mínimo de 2.
Já tô pensando como é que vai ser Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil, bicho. Como é que vai ser Corinthians e Flamengo na Copa do Brasil? O Corinthians tem que rezar pro Barbieri continuar no Flamengo, porque aí o Corinthians passa mole. Fácil, fácil, chega à final. Tivemos um jogo aí que eu queria ver, fiquei chateado de não poder ver. Atlético Paranaense 2, Bahia 0. Ah, vamos lá. Esqueci, ó. Tem que fazer isso, não posso deixar. Parabéns ao Vitória. Parabéns ao Grêmio. Parabéns ao Santos. Muitos parabéns ao Ceará. Parabéns ao Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Olha aí. O treinador é novo? É novo. É novo. É novo. Mas colocou tática. Aí você vai falar, mas Magalhães, você falou que o Lodge do Corinthians e o Barbieri do Flamengo. Mas presta atenção. O problema do Lodge do Corinthians não é tática. O problema dele não é tática. O Corinthians tem uma armação tática. O problema do Lodge é a indefinição com a insegurança que ele tem. Ele é muito inseguro. Então essa insegurança acaba passando para o time. Ele é muito indeciso. Cada hora ele faz uma coisa. Isso atrapalha o time, a meu ver, por isso está atrapalhando o Corinthians. No Flamengo, não. O Flamengo, o Barbieri, é o cara de uma nota só. Ele conseguiu fazer um esqueminha, o esqueminha deu certo. Prazo de validade. Acabou o prazo de validade, ele não tem competência para reformular aquilo e tentar mudar. Ele não consegue, ele está perdido. E a diretoria está mais perdida que não manda ele embora. Não manda ele embora. E isso não é de hoje. No Flamengo, ele já está mal. O Flamengo já vem jogando mal até muitas das vezes que o Flamengo ganhou, jogou mal. Estou falando depois da Copa. Tá? Antes da Copa, o Flamengo estava até jogando razoavelmente bem. E fez até partidas muito boas. O Flamengo teve depois da Copa. Por quê? Depois da Copa, foi justamente o momento que o Flamengo caiu. É aí que tem que aparecer o treinador. O treinador se reinventar. Ele não tem experiência e, principalmente, a meu ver, capacidade. Por que eu digo isso? Porque o Barbieri tem um mal, a meu ver, muito grande. Isso não é só para o futebol, não. Se eu conheço uma pessoa que ele faz um determinado trabalho, aonde esse trabalho não está bom, ele verificou que não está bom, mas ele justifica toda hora alguma coisa, está sempre colocando desculpa para o erro dele, na boa, eu não confio. É o Barbieri. Eu já peguei antipatia pelo Barbieri por causa disso. O Flamengo vem jogando mal continuamente e ele está sempre justificando alguma coisa. Ele nunca admite que ele é ruim. Ele nunca admite que ele errou. Nunca admite. Então, para mim, moço, o treinador tem que admitir, olha só, hoje foi mal. Todos os grandes treinadores falam assim, ó, hoje foi horrível, mexi mal. Ele não admite. Ele está sempre tentando justificar. O cara que não reconhece o erro, para mim, então para mim, eu estava até querendo nem falar mais do Flamengo, nem fazer mais nem pré, nem pós-jogos do Flamengo, enquanto o Barbieri estiver lá. Mas, Atlético Paranaense 2, Bahia 0. Jogo que eu queria ver. Mas parabéns para o Atlético Paranaense, não vi nem os gols. Mas ganhou, provavelmente, sem ver o jogo do Atlético Paranaense. Provavelmente a tática do Atlético Paranaense prevaleceu. Apesar do Bahia, taticamente, não ser um time horroroso, ser até um time arrumado, porém, taticamente, o Atlético Paranaense é um dos melhores do Brasil no momento. Um dos melhores do Brasil no momento. E é um time que se defende muito bem. Ao contrário do Bahia, infelizmente, não se defende muito bem. Então, Atlético Paranaense, parabéns. Também ele começa a exorcizar o Z4. São Paulo 1, Fluminense 1. Outro jogo que eu fiquei triste, que eu não pude ver. Só vi o lance do gol. Fluminense ganhou um gol contra, né? Ganhou um gol contra, porque, porra, foi bizarro o gol. E o gol que o São Paulo fez, não sei como é que foi o jogo, tá, galera? E o gol que o São Paulo fez,
Eu gosto tanto do lateral do Fluminense, o Ayrton, uma dessa mania de jogador brasileiro, tudo que alguém encosta, ele se joga no chão, uma hora vai dar ruim. E bem feito pro Fluminense. Bem feito. Ele tinha que tomar um gancho. O Marcelo Oliveira tinha que pegar, aí, tu vai ficar os 2 joguinhos ali para tu aprender a ficar em pé, pô. A bola completamente dominada, ele bisonhou. O jogador pegou a bola, foi de fundo, cruzou, São Paulo empatou. São Paulo, candidato ao título. São Paulo tem que ficar preocupado com 3 times. Inter, Palmeiras e Grêmio. O restante, esquece. Mas Magalhães, o Flamengo está em terceiro. Esquece. Daqui umas 4, 5 rodadas, o Flamengo é o 5º ou 6º. E lamba os beiços. Se continuar com o Barbieri, é lógico. Então, São Paulo e Fluminense empataram 1 a 1. Tivemos Sport 1, Paraná 0. Sport também, depois de vários tempos aí sem ganhar, não consegue ganhar. Conseguiu ganhar do Paraná, lanterna. Paraná, felizmente, meus amigos do Paraná, não dá. Paraná, mesmo faltando um monte de rodada, o Paraná já está rebaixado. O que o Paraná vai ter que fazer para sair do zona de rebaixamento é quase que um milagre. Então, não dá. O Sport continua naquela batida, tentando naquela briga ali do 0-4. Tivemos o jogaço Cruzeiro Internacional, que aí eu fiz o análise pós-jogo, tá aí no canal, é só olhar a análise pós-jogo de Cruzeiro Internacional, bom jogo, completamente diferente de alguns times, 2 times com tática bem definidos, 2 times com cronograma bem definidos, 2 times com roteiros, sabem o que fazem em campo, sabem o que tem que fazer quando perde a bola, para onde tem que ir, quando pega a bola, quando sai no contra-ataque, ou seja, times competitivos, que estão ali para brigar. Só não coloco o Cruzeiro como um postulante ao título, porque o Cruzeiro está muito atrás, muito atrás. E o Cruzeiro vai ter que se desdobrar aí com Copa do Brasil e Libertadores, então ele vai deixar o brasileiro de lado. Se ele for eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, talvez já seja muito tarde para ele tentar alguma coisa em relação ao título. Então, por isso que eu não coloco o Cruzeiro. E tivemos um outro postulante ao título. Palmeiras ganhou fora de casa da Chapecoense. Chapecoense tem que abrir o olho. Candidatíssimo a cair. Chapecoense está brigando ali, candidatíssimo a sair. Apesar do Ceará ter melhorado muito, muito, a situação do Ceará também é muito difícil, mas já deu sinais de recuperação. Já a Chapecoense vem tropeçando demais. Chapecoense, mas eu também falei, Chapecoense não pode querer ganhar com o Massa Araújo, né? Então o Palmeiras também não viu o jogo, mas o Palmeiras ganhou de 2 a 1. E com isso, vou dar uma olhada aqui. Com esses resultados, como é que fica a classificação aqui? Bom, olha, eu vou te falar. Tem alguns treinadores, e algumas vezes que a gente até brinca e fala assim, é um burro com sorte. Eu falei isso até no vídeo, quando eu falei sobre o Flamengo, não sei qual foi o vídeo que eu falei, um burro com sorte. O Barbieri é um burro com sorte. Porra, ele perde pro Ceará, ele dá a sorte do São Paulo e o Inter empatarem, cara. Porque se o São Paulo ganha, a diferença, o São Paulo ia estar com 48, já ia ser de 7 pontos pro São Paulo. E já ia ser de 4 pontos pro Internacional. Já iam começar a abrir. Mas o Barbieri é tão cagão que os 2 times estão à frente de empatar. Bom, apesar que isso não quer dizer nada, que o Flamengo não vai conseguir chegar no Inter, no São Paulo nunca. Flamengo em terceiro, por pouco tempo, porque na próxima rodada de quarta-feira, o Flamengo perde a terceira colocação. O Flamengo perde. Na quarta-feira, o Flamengo cai para 5º lugar. Ele vai perder a colocação para o Palmeiras e para o Grêmio. Porque o Flamengo joga com o Inter fora de casa. Então é 3 pontos mole para o Inter.
Pô, Magalhães, mas tu tá tão rancoroso com o Flamengo? Tô, tô, tô. Porque é inadmissível não enxergarem que qualquer time tem uma tática, qualquer time sabe fazer um contra-ataque, o time do Flamengo não consegue. Isso não é culpa dos jogadores. Isso é culpa do treinador, pô. Isso é culpa do treinador. Nem sempre a culpa é do treinador. Desde quando o time é ruim, eu vou dar um exemplo. Tem times tecnicamente muito fracos. O Paraná, o Botafogo é tecnicamente muito fraco. Os treinadores têm que fazer das tripas coração. E tem outros times muito fracos na Série B. O Flamengo não é um time, um elenco fraco. Então, o time não tem um contra-ataque. Isso, o mínimo. O time não tem um contra-ataque. É treinamento. Isso não treina. Então, na boa. Então o Flamengo vai perder esse terceira colocação. O Grêmio e o Palmeiras vão passar. O Flamengo vai para quinto. O Flamengo só não perde para o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro também se enrola sozinho. É a sorte do Flamengo. Mas Grêmio e Palmeiras passam na próxima rodada do Flamengo. Então tá, o Flamengo em terceiro, Grêmio em quarto com 40 pontos, Palmeiras em quarto com 40 pontos, por enquanto, mas na próxima rodada esses dois times passam e merecem, e esses dois times, Grêmio e Palmeiras, que podem causar problemas para o São Paulo e para o Inter, porque ó, a diferença é de 6 pontos, são 2 vitórias. São Paulo pode ter outro empate, pode ter tropeço, e o Palmeiras vem subindo muito. Até digo mais, cuidado até mais com o Grêmio, porque o Grêmio só está na Copa do Brasil e do Brasileiro. O Palmeiras ainda está se dividindo em 13, então de repente o Palmeiras vai ter que ficar poupando de vez em quando por causa dessas competições. Então, penso, postulante aos títulos, para mim já está definido. São Paulo, Inter, Palmeiras e Grêmio. Ah, mas o Flamengo está em terceiro lugar, mas o Flamengo não disputa nada. O Flamengo lamba os beijos se ficar entre os 6 primeiros. Tá? Atlético Mineiro em sexto. Também não sei como é que o Atlético Mineiro está ali, porque o Atlético Mineiro se enrola sozinho. Só está disputando o Campeonato Brasileiro, mas também não consegue engrenar nunca. Então o Atlético Mineiro é igual o Flamengo. Vai ficar ali, não serve para nada. Vai ficar ali, ganha um ponto ali, tira um ponto ali, ganha outro ali, mas fica ali que não cai, também não briga pela Libertadores, quer dizer, briga pela Libertadores, mas se der uma sorte, como os times que estão abaixo estão muito abaixo, tipo, ó, o Corinthians está com 30 pontos, o Flamengo está com 41, são 4 vitórias quase, então já começa a ficar mais difícil do Corinthians chegar. E quem está abaixo do Corinthians é o Atlético Paranaense, está com 27 pontos que está jogando melhor, pô, mas aí já é muito ponto para tirar talvez uma vaga do Flamengo na Libertadores. Então por isso, o Flamengo da sorte. O Flamengo teve sorte sempre? Lógico que não. Lógico que não. Alguns times deram sorte só. O Atlético Mineiro está dando sorte sempre? Também não. Teve competência, isso. Mas competência 50%. Só que tem uma hora que você tem que acordar de qualquer time. Do Corinthians, ó, o Corinthians está ali com 30 pontos. 30 pontos. Então, você tem que enxergar que o negócio não rende. Qual é o grande exemplo disso? É o Palmeiras, pô. O Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil? Não, está na semifinal. O Palmeiras foi eliminado da Libertadores? Não, está nas quartas de final. Ué, então por que mandaram o Roger embora? Porque o time não jogava bem, o time não conseguia engrenar, o time não mostrava nada de evolutivo. Viram que o Roger não conseguia tirar mais nada do time. Mas o problema era com o time? Não, o problema era com o Roger. Trouxeram o Filipão, trouxeram outro, porque enxergaram que o Roger tentava fazer a força, mas não conseguia tirar mais nada do time. O problema é que no Flamengo não estão conseguindo enxergar. É o mesmo caso do Flamengo e do Corinthians. Pô, será que não está dando para ver que nem o treinador do Corinthians nem do Flamengo consegue tirar nada desse time? Mas não consegue. O time pode muito mais, o Corinthians pode muito mais, o Flamengo pode muito mais, mas os treinadores não conseguem, não tem capacidade nesse momento para isso. Então, infelizmente, eu sou contra esse trocador de treinador, mas tem que trocar para não deixar desandar. Mas nem Corinthians e Flamengo estão conseguindo enxergar isso. Então, fica complicado. Imagina a pelada que vai ser Corinthians e Flamengo. Então, temos o Palmeiras ali. Palmeiras, Atlético Mineiro, o Cruzeiro com 31, que também fica ali pelo meio da tabela.
Cruzeiro também não está esquentando muito para o Campeonato Brasileiro. Está se empenhando, mas não briga por título. Se der ali, se puder. Se não conseguir a classificação na Libertadores, na Copa do Brasil, aí ele faz uma forcinha, se classifica, de repente, na Libertadores. O Corinthians, que corre o risco de, se não for campeão da Libertadores, se não for campeão da Copa do Brasil, ficar fora da Libertadores, ficar fora, que está com 30 pontos ali, aí os times começam a subir, até o Atlético Mineiro que não está bem, já está com 35 pontos. Então, o Corinthians corre o risco de ficar naquele meiuca da tabela e ficar na Sul-Americana no que vem. O Atlético Paranaense, que já está exorcizando, já está deixa eu ver aqui. Apesar que ainda não está tanto assim, não. O Atlético Paranaense está em nono, mas o Atlético Paranaense só está a 4 pontos do Z4. Porque o primeiro dentro da zona de rebaixamento é o Sport com 23. Com 23 pontos. Então o Atlético Paranaense vem jogando bem, vem ganhando, mas só está a 4 pontos do Z4. Então, o Atlético Paranaense tem que continuar esquecendo a parte de cima. Ele tem que olhar para a parte de baixo para se distanciar. Se distanciar. A mesma coisa é o Santos. Santos e Atlético Paranaense começa a dar uma exorcizada, mas só estão a 4 pontos. Mas nem Atlético Paranaense nem Santos vão ficar ali embaixo. Daqui uma das 5 rodadas, eles se distanciaram bastante. Fluminense, a mesma coisa, a 4 pontos. Ou seja, então vamos lá. Até o 8º lugar, que é o Corinthians, não tem preocupação com o Z4. O Corinthians, por enquanto. Tá? Por enquanto. Quem tem preocupação com o Z4 é do 9º para baixo. Então vamos lá. Título, só tem 4 times. São Paulo, Inter, Palmeiras e Grêmio. Que não estão disputando, a meu ver, não vão disputar nada de título. Esquece título. Flamengo, Atlético Mineiro, Cruzeiro. Porque há muito tempo que o Cruzeiro esqueceu o Campeonato Brasileiro, até se empenha, mas não é aquele mesmo empenho que tem na Libertadores e na Copa do Brasil. E Corinthians. Então, 4 times disputando o título e 4 times que estão ali, estão participando. Então, 4 times disputando o título, 4 times participando do Campeonato Brasileiro. Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Aí do 9º para baixo tem Atlético Paranaense, Santos e Fluminense com 27. Que está mais perto do Z4 do que da parte de cima da tabela. Porém, Atlético Paranaense e Santos, você vê um nível mais alto subindo, que daqui a pouco, espero eu, as 4, 5 rodadas, exorcizem de vez do Z4. Fluminense, você fica meio lá e cá, porque o time do Fluminense também não passa confiança. Não passa muita confiança. É um time meio de altos e baixos, mas que pelo menos taticamente, o time do Fluminense é arrumado. Então isso alivia um pouquinho. Mas está ali com 7 pontos. Aí tem o América Mineiro com 26 em 12º, que tem que abrir o olho, que está a 3 pontos do Z4. Aí começa a enrolar. Vitória, 25. Teve aquela vitória, saída do rebaixamento, está com 25 pontos. Junto com o Bahia, que perdeu de novo. Tem um bom time, mas defensivamente é muito limitado. Então está a 2 pontos da zona de rebaixamento. E abraçadinhos, pedindo para, quase que implorando a CBF, para eles jogarem juntos a Série B, Botafogo e Vasco aqui do Rio. Botafogo com 25 e o Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 24 pontos. 24 pontos. Ali, implorando os dois, Botafogo e Vasco, abraçadinho, implorando pra estar na Série B. Cara, eu como carioca, eu tô com vergonha, bicho. Na boa, tô com vergonha. E na zona de rebaixamento, o Sport, que não ganhava um tempão, ganhou com 23 pontos, que pra mim, a briga vai ficar Chapecoense. Ceará está na briga para sair ainda. Ceará tem condições de sair, porque a diferença é só de 4 pontos para o Vasco.
O único para mim que, infelizmente, já está rebaixado é o Paraná, que eu não vejo condições no Paraná. Agora, Ceará. Olha, Chapecoense está na frente do Ceará, mas Chapecoense também não me passa confiança nenhuma, bicho. Sinceramente, Chapecoense não me passa confiança pelo futebol que vem jogando. Mas Ceará, Chapecoense, Sport, Vasco, Botafogo, Bahia, Vitória e América Mineiro nesse momento, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times estão disputando 3 vagas no Z4. 8 times disputam 3 vagas no Z4. Temos o Fluminense, Santos, Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e Santos que eu vejo mais sem chance de estar no Z4. Fluminense tem que rebolar mais um pouquinho. Cruzeiro, Atlético Mineiro, Corinthians e o Flamengo só estão participando. E Palmeiras, Grêmio, Inter e São Paulo que disputam o título. Essa foi a dessa semana. E já rapidinho para a semana que vem, por que eu estou falando isso em relação à mudança? Porque olha só, teremos ali Bahia Sport, disputa direta. O Sport pode passar o Bahia. O jogo é em casa. Botafogo e Cruzeiro. Complicado para o Botafogo. Jogo complicado para o Botafogo, que esse jogo pode fazer o Botafogo entrar na zona de rebaixamento. Ceará e Corinthians. Um bom jogo para o Ceará fora de casa contra o Corinthians. Onde o Ceará vem empolgado numa grande vitória sobre o Flamengo. Vai pegar um time do Corinthians que é meio embolado, tipo do Flamengo, só que é taticamente melhor do que o Flamengo. O Ceará pode fazer 23 pontos e encurtar de vez a diferença para Botafogo e Vasco, para brigar para sair daquela zona de rebaixamento. Paraná e Chapecoense. Paraná, para mim, também está participando, mas não tem muita chance. Uma chance, de repente, para Chapecoense fora de casa conseguir fazer um pontinho ali e brigar para sair do Z4. Palmeiras e Atlético Paranaense. Um bom jogo, onde o Atlético Paranaense tem que conseguir tentar pelo menos um pontinho, porque o Atlético Paranaense, apesar de vir subindo muito, o Atlético Paranaense só está a 4 pontos do Sport. Então é um bom jogo, vai ser um jogaço, quero ver se eu consigo ver esse jogo, Palmeiras e Atlético Paranaense, e pode ser esse jogo que vai fazer o Palmeiras passar o Flamengo, Palmeiras ganhando o Atlético Paranaense, passa o Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo. Atlético Mineiro a gente não sabe o que faz, né? Sabe? Mas é um bom jogo também, outro bom jogo. O Atlético Mineiro, de repente, pode ajudar o Inter, né? Pode ajudar o Inter, ajudar o Palmeiras, ajudar o Grêmio nisso aí, de diminuir o Atlético Mineiro ganhando. O São Paulo vai diminuir os pontos para Grêmio, Palmeiras. Para Flamengo não, o Flamengo não disputa. O Flamengo não tem treinador, tem um elenco ali, jogadores, mas não tem treinador. Internacional e Flamengo, que neste momento é 3 pontos certo para o Inter. Fluminense e Vitória, um bom jogo. Fluminense teve a chance de ganhar hoje, não ganhou. Um bom jogo, disputa direta, Fluminense e Vitória, outra disputa direta. América Mineiro e Vasco, outra disputa direta, e o Vasco joga fora de casa. Nessa rodada, o Vasco pode entrar na zona de rebaixamento, se o Sport ganhar. Se o Sport ganha, o Vasco perde, o Vasco entra na zona de rebaixamento. E Santos e Grêmio. Santos e Grêmio, jogaço também. Teremos clássicos bons. Santos e Grêmio, Palmeiras e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e São Paulo. Inter e Flamengo, mas, infelizmente, como eu já falei, Flamengo eu nem falo mais. Então, meus amigos, essa foi minha análise. Parabéns aos vencedores. Parabéns aos vencedores. E triste, mas futebol carioca é um vexame. Então, meus amigos, bom domingo, bom descanso, boa semana. E no meio de semana temos Campeonato Brasileiro. A gente faz aqui o nosso pré-jogo, coloca no canal e a gente vai batendo nosso papo. E desculpa mais uma vez eu não
ter visto todos os jogos. Um grande abraço, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, Resenha com Magalhães, tamo junto, até mais, fui. Conto com os seus comentários, valeu, tchau.